Bora subir. E tem uns tipos de pessoas que você tem que andar de ficar de olho. Eu quase fui atropelado aqui, gente. Por isso que eu dei uma travadinha aqui. Na faixa, hein? Tava na faixa. Tá pegando cansaço. Gente, é difícil atravessar aqui, hein? Tá? O pessoal tá aceleradíssimo. E eu tô na faixa de novo. E aonde eu vou levar vocês vão ver. É incrível. É muito bonito. Mas agora a gente vai começar a parte do workout. Esse é o início e a entrada. Braga é uma cidade... É a terceira maior cidade de Portugal. Acho que eu já fiz uns 3 andares já. E a minha bagagem extraviou. Você tem que dançar conforme a parada. Alguém que me conhecia ali. Eu não consegui ver quem. Não desiste. Segue firme. Essa vida de imigrante é difícil. É difícil. Mas vale a pena. Eu tava num quartinho, gente, que não tinha janela, que só cabia a minha cama. E falasse: olha onde você tá. Olha onde você tá, olha onde você chegou. Chegamos. Ah. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, vida. Fala, pessoal. Hoje eu tô saindo aqui. Hoje resolvi sair porque não foi um dia fácil. Sabe quando você tem aqueles dias que acontece tudo? Foi naqueles dias. Então eu falei assim, eu vou dar aquela andada pela cidade pra refrescar a mente, porque isso é um dos melhores exercícios que alguém pode fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da cidade de Braga. E no final eu vou mostrar um lugar que eu gosto de ir, que faz muito bem pra mim, e eu acredito que vai fazer muito bem pra vocês também. Não sei se vocês já ouviram falar do Bom Jesus, mas é um dos meus lugares favoritos aqui de Braga. Mas durante o caminho aqui, durante a caminhada, além de eu mostrar um pouco da cidade, que vocês podem ir vendo enquanto eu vou andando, eu também vou estar conversando com vocês para saber a opinião, o que vocês acham da cidade e tudo mais. Esse formato aqui é novo, embora o crescimento, graças a vocês que têm acompanhado, dado like, compartilhado, que eu vejo tudo, tá crescendo um pouco mais rápido do que eu esperava, né? A gente tá com 3.000 e poucos inscritos e isso é menos do que um mês, né? Temos menos de um mês de canal no YouTube. O Instagram agora também começou a dar uma subidinha. Então, isso tudo é graças a vocês. Então aqui eu tô na cidade de Braga. Tô indo em direção aqui de um lugar que é próximo do Braga Park, que é um ponto que muitos conhecem, né? Braga Park é um dos principais shoppings aqui de Braga. E é um shopping que tem tudo praticamente. Tem todos os restaurantes que a gente precisa, lojas para comprar alguma coisa, tem multibanco, tem muita coisa. E aqui eu vou fazer um caminho um pouco diferente. Tô indo meio que por cima, porque geralmente eu vou pela avenida, mas na avenida é muito barulho. E aqui fica um pouco mais tranquilo para conversar e ouvir um pouco da natureza. Mas olha que cidade mais gostosa de andar, viu? Principalmente essa parte aqui, dá pra ouvir barulho de passarinho cantando,
do vento, das árvores. Então é uma parte mais calminha, né? E uma coisa que eu acho muito legal aqui em Portugal são essas ruínas aqui, ó. Essas ruínas assim, que passa 2 carros aqui, viu? Passa 2 carros. E a gente vai se acostumando, né? Conforme a gente vai vivendo, a gente se acostuma com a rotina do dia a dia, dirigir nas ruas de Portugal. Eu sou de São Paulo, né? Então, São Paulo sempre foi um pouco mais difícil, um pouco mais concorrido, um pouco mais competitivo. Lá na Aricanduva, Marginal, Radial Leste, ali era um pouquinho difícil assim de conseguir dirigir, né? E ó, aqui não tem calçada, tá vendo? A gente anda no meio da rua, anda pedestre, passa 2 carros, passa tudo. E eu acho isso muito legal, embora para muitos seja falta de estrutura. Mas isso a gente se acostuma, né? Porque é cultural. Braga é uma cidade, é a 3ª maior cidade de Portugal, que eu tava muito em dúvida de morar aqui, pra falar a verdade, porque logo que eu cheguei no meio da pandemia, né? Eu vim lá da Austrália. Pra quem já me acompanha no canal sabe da minha história, mas pra quem tá chegando, eu vim lá da Austrália, fiquei, acho que no total assim, 7 anos na Austrália. Aí casei, né? A minha esposa, ela é europeia, da República Tcheca, que eu encontrei lá na Austrália, inclusive. E o meu maior objetivo da vida era migrar pra Austrália. Então eu fui com esse propósito, né? Tanto é que era a 2ª vez que eu tava indo pra Austrália e eu fui pra migrar. Mas é aquela coisa da vida, né? A gente faz planos, mas a vida vai te guiando pra uma outra direção. E isso é muito importante, né? Eu sempre falo pra todo mundo, é muito importante ter um plano, muito importante. Mas isso não significa que o plano vai acontecer da forma exata que você quer. Então, isso é uma coisa que tem que estar na nossa mente a partir do momento que a gente pensa em sair do nosso país. Você tem aquele objetivo, tá? Vou morar aqui, vou ficar aqui durante eu não sei quanto tempo. Mas isso não significa que isso vai acontecer, né? E é sempre bom estar ouvindo, né? Prestando atenção em tudo que está acontecendo, né? Não se desligar. Porque esse tipo de movimento, seja para migrar, seja para estudar, seja para trabalhar no exterior, ficar um tempo fora, é igual música. Você vai ouvindo o ritmo e vai dançando conforme a música, né? Tem momentos que tá mais fácil de ir para outro país, tem momentos que tem uma facilidade melhor. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava lá na Austrália, primeiro que eu nunca imaginei que eu ia casar com uma pessoa da República Tcheca. Começa aí. Nunca pensei. Quando eu saí lá do Brasil, na minha cabeça, eu nem sabia se eu ia casar, né? Eu não tinha nem planos para isso, para falar a verdade. O meu plano era migrar para a Austrália e fazer dinheiro e aprender inglês. Era esses os 3 planos que eu tinha. E aí eu fui com esse propósito e aí as coisas vão se encaixando dentro do propósito, sabe? E foi isso que aconteceu comigo e que acontece com muita gente que eu encontro. Eu vejo vários youtubers e influencers. Eu acompanho bastante o Via Infinda, o Eliezer, que também ele é casado com uma gringa, né? E que no caso dele ele começou viajando bastante pelo Brasil, né?
depois ele veio para Portugal, morou um tempo no Reino Unido. A minha história começou lá do outro lado. E quando eu vi a história dele assim, eu até falei assim, caramba, mano, é muito parecido, né? Realmente muito parecida. Mas assim, eu nunca imaginei. Então começa aí. Casei com uma gringa. E aí depois disso, tiveram várias mudanças na imigração lá da Austrália, sabe? E eu tava no processo de pegar a minha residência. Eu já tava sponsorado por uma empresa. E eu tava no processo de pegar a minha residência. E aí eu peguei o sponsor e fiquei mais um tempinho lá. Mas só que chegou um momento que a minha esposa começou a ter saudade da família dela. A minha família inteira acabou se mudando para Portugal. E eu tava numa... É igual aquele momento do Matrix, sabe? Tem a pílula azul e a pílula vermelha. E eu tinha que tomar uma decisão. Falar assim, caramba, invisto esse tanto aqui, porque era um montante bem alto no caso da Austrália, né? Era muito alto, era tipo quase 1000 vezes mais do que Portugal. Talvez até mais. E a outra... E aí eu falei assim, quer saber? Vamos dar uma olhada lá em Portugal? Que eu já mato 1000 coelhos numa porrada só. E eu vejo como que é. Mas eu deixo a porta meio que aberta aqui, né? Pra Austrália. Porque é um lugar que eu tenho um vínculo muito forte. Sabe? Eu tenho uma gratidão pela Austrália que é absurdo. É absurdo. É por causa da Austrália que hoje eu trabalho no meu setor. É por causa da Austrália que hoje eu tenho uma filha de 1 ano e meio maravilhosa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que eu tenho uma esposa maravilhosa. É claro que é por causa de Deus, né? Mas a Austrália foi o fator principal, assim, que fez as coisas acontecerem, né? A minha carreira, tudo que eu tenho. Eu aprendi inglês por causa da Austrália. Aprendi outras línguas também por causa da Austrália. Estudei outros cursos, sabe? Então é um país que eu tenho uma gratidão, assim, absurdamente. É absurda a minha gratidão. Mas aqui em Portugal, quando eu cheguei, foi em meados de final de 2019, eu não lembro a data exata, acho que é final de 2019 para começo de 2020. E era aquela época que todo mundo tava falando assim, nossa, tem um vírus aí que tá se espalhando, tal. E todo mundo que eu falava, logo no comecinho assim, falava, não é nada isso aí, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. E eu tava meio que receoso, sabe? Mas aí eu falei assim, se for pra ser, se é isso que a vida quer, assim será. Porque a vida sempre quer o melhor, né? As dificuldades, elas acontecem para nos fazer melhor. Eu tenho isso comigo, né? E olha que eu já passo dificuldade quase todo dia. Mas todas elas, no final, depois eu penso, eu falo, isso daqui é pra eu me sentir melhor. Então, eu acabei indo para Portugal. Acho que deu algumas semaninhas assim, lockdown. Não tinha como voltar para a Austrália. A Austrália estava ainda mais absurdamente fechada, porque é uma ilha, né? Uma ilha gigantesca. A Austrália é o 6º maior país do mundo, em extensão, mas em população ela tem a mesma quantidade de pessoas que o estado de São Paulo. Então você vê como que tem espaço lá. Mas só que a Austrália, ela não faz nenhuma fronteira com nenhum outro país. É somente a Austrália. E aí tem a Nova Zelândia, algumas ilhas, tipo Papua Guiné, essas outras ilhas assim.
mas só que ela não fica fronteira, sabe? Ela é tipo meio espaçado. É tipo uma outra ilha. Ela não fica encostada no país. Então, eles se fecharam tudo, todos os aeroportos. Tinha um monte de burocracia, um monte de gente passou perrengue lá. E aqui em Portugal também teve as suas regras, né? E aí eu falei assim, quer saber? Vamos ficar aqui. E aí a gente decidiu. A partir do momento que a gente decide, a gente começa a construir. E assim vamos. Aí primeiro, a gente chegou na casa dos meus pais, né? Porque tudo fechado, não tinha muito o que fazer. E isso foi uma coisa que me ajudou muito, né? O fato de ter os meus pais aqui me ajudou demais, demais. E aí eu cheguei, e também o fato da minha esposa ser europeia, também isso ajudou muito. Mas eu senti uma diferença muito grande, sabe? Porque com ela o processo foi em questão de semanas. O meu demorou 1 ano, praticamente. Eu cheguei no final de 2019, comecinho de 2020, mais ou menos. E aí a gente agendou na Câmara Municipal lá, que o processo de europeu é só ir para a Câmara Municipal e eles já tiram o certificado de registro, né? E eu, como cônjuge de europeu, tive mais facilidade, isso daí eu não tenho como negar. Mas só que era um momento que, tipo, para falar com o CEF, que era o CEF naquela época, né? Agora é o AIMA, era praticamente impossível. Era impossível. Ele ficava ligando, eu ligava eu acho que 70 vezes no dia, e pior que cobrava aquilo. Até que um dia me atenderam e eu consegui marcar, estando em Braga, que é essa cidade que a gente está andando e vocês estão olhando enquanto a gente conversa. E aí eles me agendaram lá para Viana do Castelo, que fica mais pro norte ainda, fica lá mais próximo da Galícia, na Espanha, mais para cima, que é um lugar que venta muito, viu? Mas eu gosto muito de lá também. E aí consegui o processo, agendei no CEF em setembro de 2020, para você ver como demorou. E em outubro eu consegui pegar meu cartão de residência. O meu caso, comparado com a grande maioria, foi rápido, né? Porque tem muita gente que fica... Conheço muitos amigos aqui que ficam aqui durante 1 ano, 2 anos, tudo mais. Eu consegui em questão de 10 meses pegar o cartão de residência. Mas eu acho que o que facilitou foi o fato... Eu quase fui atropelado aqui, gente, por isso que eu dei uma travadinha aqui. Na faixa, hein? Tava na faixa. O que me facilitou muito foi essa questão de estar casado com uma esposa europeia. Então, não é fácil, ainda mais agora que estão tendo várias mudanças, né? Muita gente vai falar assim, não, é fácil, é fácil. Comparado com outros destinos, como a Austrália, por exemplo, ou Reino Unido, ou qualquer outro aí, é mais fácil. Até porque a gente fala a mesma língua. A gente fala... tem muitas facilidades aqui. Gente, é difícil atravessar aqui, hein? O pessoal tá aceleradíssimo. E eu tô na faixa de novo. E aí, foi isso que facilitou muito, né? Mas só que hoje, olhando pra trás, eu penso assim, certinho, eu falo, realmente a vida, essas escolhas assim, é igual música. Você tem que dançar conforme a parada. Porque alguém que me conhecia ali, eu não consegui ver quem era.
E aí eu comecei a dançar igual a música e falei assim, vamos ficar aqui em Portugal. Hoje já fazem 5 anos. E eu tenho muita gratidão pela história, a cultura, pelo estilo de vida, o país aqui de Portugal, sabe? E mais um capítulo, né? Dessa vida maravilhosa que temos, essa oportunidade maravilhosa que nós temos de poder viajar pro exterior, fazer amigos. Nós carregamos amizades para a vida toda. Eu e a minha esposa, e muito provavelmente a minha filha vai ter o mesmo estilo de vida, né? Porque pra gente o mundo, pra ir para outro país é só ter uma missão, né? Não existe barreiras assim fortes. O que mais me prende hoje em dia é a questão dos meus pais, né? Que como eu fiquei muito tempo longe deles, eu sentia muita falta mesmo. E aí agora que eu tô mais próximo, depois você fica longe e volta pra perto, aí você vê que eles estão, assim, meus pais estão bem, estão de saúde e tal. Eu acho, porque assim, só Deus sabe essas coisas, né? Mas graças a Deus eles estão bem, saudáveis, e eu acredito que eles ainda vão viver muito, muito mesmo. E é isso aí é a única coisa que me prende, não só por mim, mas o fato de eu ter a minha filha, né? Porque a partir do momento que você decide, fala assim, eu tô decidido a sair do país, você também tá decidido a tirar a neta, né, dos avós de perto deles. Então assim, são várias coisinhas, e não só meus, né, mas também a parte de mãe, né? A família inteira da minha esposa é tcheca, né? Fica lá da República Tcheca. E elas vêm pra cá todo ano e a gente vai pra lá. Inclusive, se inscreve no canal aí, que em dezembro a gente já tem um rolê marcadaço lá na República Tcheca. Você sabia que a República Tcheca tem o melhor mercado de Natal do mundo? Na opinião de muitos, né? O pessoal falava assim, é do Reino Unido. Eu fui lá no Reino Unido o ano passado. A gente vivenciou tudo que podia lá do Reino Unido, tudo. E é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa, tem muita coisa pra fazer, é tipo infinito. O Londres tem um zilhão de coisas pra fazer. Eu nunca vi uma cidade assim que oferece tanta coisa em um curto período de tempo, sabe? E de espaço. Tipo, você tropeça, você já tá no Starbucks. Aí você fala assim, deixa eu ir ali. Já tem uma loja de não sei o que. Aí você respira, tem uma cervejaria. Aí depois você fala assim, oi, tudo bem? O cara é uma celebridade. Tem tudo. Fora que tem, eu acho que uns 15 mercados de Natal, assim, bem próximos um do outro. E se tem uma cidade que tem gente igual São Paulo, é Londres. A diferença é que o sistema lá deles funciona muito bem. Muito bem mesmo. E tem que dar aquela respiradinha, né? Porque agora a gente tá na subida. Vocês vão ver o que eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente vai subir aqui o Bom Jesus. Eu vim lá do Braga Park e vamos subir. Precisa fazer cardio, faz bem pro cérebro, bem pro coração, bem pra saúde mental também. Porque no meu caso eu trabalho remoto. E trabalhando remoto a gente fica sentado muito tempo, né? E isso não é bom pra coluna, não é bom pro coração. Ainda mais que como eu trabalho com coisas que você tem que agir rápido, sabe? Que são vendas, né?
não só venda, mas tem o customer service, que é o atendimento ao cliente. Tem tudo, né? Follow-up. Tem que ligar, tem que buscar mais parceria, tem que fazer o marketing, tem que criar novas campanhas, mexer com ads, tráfego pago, incentivo, assim, 1 bilhão de coisas. E aí a gente fica com a mente o dia inteiro, olhando pra tela, o dia inteiro. E é comprovado, né? Uma das coisas, as melhores coisas que você pode fazer na vida é andar. Andar, principalmente em lugares assim seguros como Portugal. Portugal oferece isso, que é um estilo de vida que eu não tinha, infelizmente, quando eu estava em São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade também que eu tenho uma gratidão imensa. Também é muita coisa para fazer. Mas só que era um lugar que eu não tinha essa liberdade que eu tenho nesses dois países, né? Igual Austrália e Portugal. Mas falando de Portugal, que a gente tá andando aqui por Braga. Aqui em Braga, eu vou falar de Braga, né? Não vou generalizar porque eu sei que Lisboa não tá... Dá pra andar também, não se compara ao Brasil, mas já tem um pouquinho mais de violência, algumas coisas acontecendo, né? E tem uns tipos de pessoas que você tem que andar de ficar de olho. Mas aqui em Braga, que é a terceira maior cidade de Portugal, além de ter um clima bom comparado com toda a Europa, ele te oferece isso, que você pode andar pra onde você quiser. Eu até parei de usar carro assim pra tudo, sabe? Em São Paulo eu pegava carro. Eu sou da Zona Leste, né? Morava ali no Parque São Jorge, perto do Corinthians. E pra ir pro Tatuapé ali, eu pegava carro. Aqui, uma coisa que é a mesma distância, sabe? Eu vou andando. Sempre que der eu vou andando. E por isso eu sinto que a minha saúde melhorou muito. Meu estilo de alimentação também melhorou muito. Embora no ano passado eu tenha engordado um pouquinho, porque... Um pouquinho não, engordei bastante. Porque eu tava comendo muita coisa. Eu sempre como saudável, sabe? Mas eu como muita coisa, eu tava comendo muita coisa. Eu gosto de comer. Mas me deu um clique, sabe? Então eu acho que eu já perdi pelo menos 5 quilos nessas últimas 4 semanas aqui, um mês. Aqui, porque eu tô andando bastante, fazendo os stretchings. E isso é muito bom. E aonde eu vou levar vocês vão ver, é incrível. É muito bonito. Vai pesquisando aí enquanto a gente vai conversando. Se você tiver o celular na mão, ou estiver assistindo na TV, ou sei lá. Bom Jesus é uma igreja que é o cartão postal da cidade. Eu não tô conseguindo me enxergar porque parece que o sol tá na minha câmera aqui. Mas o Bom Jesus é o cartão postal da cidade. É uma igreja que fica no morro. E pra subir você tem que subir várias escadas, né? Então é ótimo pra cardio. Ótimo pra pensar na vida, sabe? Eu acho que o impacto desse caminho aqui que eu faço, eu não vou dizer que é igual, porque cada coisa na vida tem o seu impacto, o seu diferencial. Mas tem um caminho aqui em Portugal até a Galícia, Espanha, que é o caminho Santiago da Compostela, que é um dos caminhos que tem muitos peregrinos
que você vai andando, você vai parando em vários pontos, e são muitos quilômetros, sabe? E eles estimulam isso para te ajudar a pensar na vida, a refletir, a meditar, a ter um tempo com você mesmo e com você físico e você alma, né? Você espiritual, para você pensar na vida. E esse caminho aqui pra mim é uma coisa bem perto disso, mas que é mais rápido. É difícil comparar, né? Mas aqui no caminho do Bom Jesus são vários degraus. Cada degrau mostra um momento da história de Jesus, que você vai meditando, vai olhando, vai refletindo. Para quem gosta de história, cultura, é um passeio muito bom também. Mas até para quem não gosta, é um lugar que tem essa parte de andar, né, e fazer as escadas, porque o final é maravilhoso. O final vocês têm que... Quem tá aqui comigo, por favor, fique até o fim, porque eu vou mostrar uma coisa incrível pra vocês. Toda vez que eu vou, é como se eu olhasse assim de cima, sabe? E falasse: olha onde você tá, olha onde você tá, olha onde você chegou, sabe? Não desiste, segue firme, não tem muitas dificuldades. Essa vida de imigrante é difícil, mas vale a pena, vale a pena. Essa vida de imigrante te dá filhos, te dá história pra contar, te dá umas dificuldades que... Dessas dificuldades vem coisas boas, né? Tem um conhecido meu que falava assim: as dificuldades são bênçãos disfarçadas, porque é a dificuldade que faz a gente ficar mais forte, que faz a gente querer crescer, querer ser melhor. E é muito importante, porque o que vai mudar a dificuldade, o que vai mudar para melhor em você, não tá na dificuldade em si, mas sim na sua mente. Não desista. Não desista na primeira, não desista na segunda, não desista na terceira, na quarta, não desista. Vá procurando outras alternativas. Na quinta, não desista. Vai fazendo conexões. E na sexta, não desista. Faz aquela chamada pra família, fala que tá com saudade, põe tudo pra fora. E aí, continua pesquisando. Na sétima, não desista. Não desista nunca. Não se esqueça do porquê você um dia chegou aqui. Porque você um dia decidiu sair da sua pátria. Não se esqueça o real motivo. Não se esqueça. Não é fácil. Eu cheguei na Austrália na primeira semana, no primeiro dia, assim. Quando eu cheguei lá, eu tava num quartinho, gente, que não tinha janela, que só cabia a minha cama. Eu não tinha armário, não tinha nada. E a minha bagagem extraviou. Eu encontrei um cara que tinha um estilo completamente diferente do meu. Completamente diferente do meu. E ele me emprestou a roupa dele. E aí eu utilizei essa roupa durante uma semana.
porque eu fui com dinheiro contado. E eu comecei a trabalhar com essa roupa e o pessoal do trabalho me emprestou roupa também. E aí depois eu fui crescendo e eu fui ajudando os outros também. Porque a gente não pode esquecer que um dia a gente precisou muito de ajuda. E é muito mais fácil você encontrar gente querendo que você caia do que você levante. Eu não tô dizendo pra você ajudar todo mundo, embora isso seja correto, mas tem limites também. Tem gente que se aproveita também. Mas você sente no coração, sabe? Quando a pessoa realmente precisa. Então, eu cheguei lá assim, sem nada. Eu comecei a morar num quarto sem janela, que ficava perto da cozinha. Então, todo mundo que ia cozinhar ouvia tudo. Cheiro de bacon, tudo. Depois, me mudei para uma outra casa que foi um upgrade. Mas mesmo assim, era um upgrade bem simples. Mas que foi um upgrade que naquela época, pra mim, tinha sido uma conquista. Eu comecei a morar num quarto ainda. E nesse quarto eu já tinha janela. E eu ficava próximo da praia. E tinha um ponto de ônibus na frente. Mas eu ainda não tinha a minha casa. Aí depois me mudei para um outro lugar porque encontrei minha esposa, que na época era namorada ainda. E a gente se mudou para mim, continuou na mesma região. Mas aí a gente mudou para uma outra casa e tinha o nosso quarto. Mas já era um quarto com uma estrutura 1000 vezes melhor. Porém, durante esse período, nós decidimos nos mudar para o norte, que ia ajudar na imigração lá na Austrália, né? E aí a gente mudou para o norte, conseguimos um apartamento para nós, morando próximo da praia. Mais uma conquista. Eu tô dando esse exemplo porque é assim que começa, entendeu? Quando a gente sai do nosso país, a gente não vai chegar sendo diretor, sendo dono de empresa. É muito raro isso acontecer, sabe? Existem pessoas que já têm algum contato com alguém que facilita. E geralmente essas pessoas têm que ter uma qualificação extraordinária. E além da qualificação, tem que ter o contato. O mundo é network. Não adianta. O mundo é network. Você não consegue nada sem network. Olha que cidade linda. Estamos subindo. Estamos indo lá pro Bom Jesus. Com network, você chega a muitos lugares. Mas continuando a questão do crescimento, quando eu cheguei em Portugal, eu tive que... E isso é muito importante também. Existem momentos na vida que nós temos que dar um passo para trás, para depois dar um salto. Porque você já conhece o caminho que está na frente, até um determinado ponto. E aí, o que eu fiz? A gente encontrou, aproveitamos que era a Covid, tava mais difícil de arrumar um lugar para arrendar, mas só que o pessoal tá fazendo um valor muito abaixo, porque ninguém tava querendo sair de casa, né? Então eles estavam precisando arrendar. E aí a gente encontrou um estúdio lá no centro do Porto, sabe? Que foi um estúdio top. Nossa, que maravilhoso aquele estúdio. Tinha até estacionamento. A gente conseguia estacionar dentro. Tinha vaga e aí era um prédio que se subia assim. A gente conseguia estacionar lá. Isso hoje em dia é luxo. Achar isso que a gente achou
no Porto. Naquela época eu acho que era 630 euros, já com as contas incluídas. 630 euros num estúdio no Porto, com tudo incluído. Isso daí hoje deve estar com aquela estrutura lá, uns 1.500, 1.300, 1.200. Já estão ouvindo o sino aí já, né? Mas depende muito. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro apartamento arrendado em Portugal. E na nossa história como casal, e eu como pessoa também, é a primeira vez que eu tava morando sem dividir casa, sabe? E foi quando eu tava no Porto. E aí, depois de um tempo, você sabe como que é a vida, né? Você arruma uma mulher, o homem automaticamente já quer meio que sair da zona de conforto. Não por ele mesmo, né? Mas por conta da mulher. Mas aí depois, com o tempo, eu falei, né, realmente faz sentido. Por isso que é muito importante ter uma mulher que te impulsiona pra ser melhor, sabe? Pra conseguir coisas melhores na vida. E aí a gente começou a pesquisar pra comprar um imóvel, sabe? E a gente queria muito ali no Porto, porque o Porto tem praia e a gente é rato de praia. A gente gosta de ficar na praia, aproveitar o dia, bater o sol, partiu praia, seja praia fluvial, seja praia, qualquer tipo de praia. A gente gosta de pular na água e tomar sol. E como diz o nômade raiz, tomar aquele coconut. Ai, cara, eu acompanho esse cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. O cara é raiz mesmo. Eu vi ele passando lá em umas cidades do Egito esses dias. O cara é doidão. Mas ao mesmo tempo dá pra ver que ele tem... Assim, não tem noção não. Ele não tem noção não. Ele sai andando lá no meio da... Ele entra num buraco lá, começa a falar com os caras. Eu acho que isso eu não consigo fazer não. Gente, vou te mostrar uma coisa sensacional aqui. Esse é o início e a entrada pro Bom Jesus. Aí. Olha. Agora a gente vai subir aqui. Mas agora a gente vai começar a parte do workout. Vamos subir. Aqui o bom Good Jesus. Good Jesus. Aqui é a primeira etapa. Tá vendo? E aí, eu não vou mostrar todo porque são vários. São 2 por andar. Mas aí você, quem gosta de história, cultura, apreciar essa parte mais cultural da vida, convido você a vir aqui pro Bom Jesus. Quem mora em Braga tá perdendo. Eu tô vindo aqui agora quase toda semana. Principalmente nos dias que eu fico mais cansado mentalmente, sabe? Esses dias aí que eu fico cansado mentalmente são os melhores para fazer esse tipo de exercício. Olha que lugar lindo.
um helicóptero aqui agora, não sei. Pode ser por causa da... Tá tendo bushfire, né? Tá tendo queimada aqui em Portugal. Acho que ontem tava tudo cheio de fumaça aqui em Braga, na cidade toda. Porque pegou fogo lá em Famalicão, que fica acho que 30 minutos de distância aqui do Concelho de Braga. Teve um outro lugar lá que eu esqueci o nome, que também ficava meio que próximo, que tava pegando fogo. Então esse é um período do ano que a gente tem que ficar alerta, né? Principalmente quem tem casa em lugares mais cheios de mato. Tem que tomar muito cuidado, porque esses lugares cheios de mato aí, pra queimar a casa é 1 segundo. E pra controlar esse incêndio, não é só bombeiro não. A cidade tem que se unir e todo mundo trabalhar junto. Pelo céu, pela terra. A gente vê casos aí sempre. Tem casos de alguém que infelizmente vem a perder a vida em momentos como esse, sabe? Então tem que tomar bastante cuidado. E eles mandam um monte de notificação aqui nessa época do ano, avisando sobre os cuidados que as pessoas precisam ter. Porque uma vez você pega um foguinho aqui, uma temperatura de 40 graus, 42, 32, 38, por exemplo. Hoje tá 40 graus aqui, com sensação de 100. Eu tô brincando, mas tá muito quente. E imagina que se tá ventando ainda, aí complica a parada. Então isso é uma coisa que o pessoal tem que tomar muito cuidado. Mas olha, gente, que coisa linda. Aqui. Acho que eu já fiz nos 3 andares já. Já foram 3 andares. Eu tô torcendo aqui pra minha bateria aguentar, porque eu nem carreguei nem o Guimal, nem o telemóvel. Porque eu falei assim, quer saber? Eu vou dar uma saída aqui. Vou ver se eu gravo alguma coisa, sabe? Nem planejei. Tá pegando cansaço. Então eu nem planejei. E tá sendo uma experiência boa pra mim tá passando isso aí pra vocês. Porque é como se eu conseguisse compartilhar algo assim muito importante, sabe? Pra mim isso são joias preciosas em forma de palavras. Mas vamos continuar aqui na sequência da subida. E o legal que nessa subida você tem 2 premiações, né? Tem 2 rewards. Tem uma que fica no meio do caminho, que a gente já tá quase lá. E tem outra que fica lá no fim, que ainda é mais top.
Cara, é incrível como minha mente já mudou nessa andadinha aqui. Parece ser uma coisa tão simples, sabe? Mas se você for ver, é uma coisa de graça, que qualquer um pode fazer morando em Portugal. Você tira ali e fala assim: ó, amor, bebê, mina, qualquer que seja, vou sair, vou dar um rolezinho. Aí você vem andar, cara, parece uma massagem cerebral, sabe? Porque você começa a ver a vida. Você vê a árvore, você ouve os pássaros. Não sei se tá saindo aí no som. Cheiro de natureza, cheiro de flor. Tá quase... Agora eu acho que são umas 7 da noite. Olha como tá o céu. Gente, estamos chegando aqui na primeira premiação do dia. É coroação. Na verdade, essa aqui é a medalha. Coroação fica no segundo nível. Estamos no primeiro nível aqui. Vocês estão preparados? Se liga. A cidade. Vai dizer que não vale a pena a vista de Braga. Ó. Mas esse aqui ainda é pequeno, porque a gente ainda tem aqui esse aqui, ó. Bora subir. Fase 2. Ó, enquanto isso vocês vão vendo lá atrás, ó. Olha isso. Esse aqui também é um ponto turístico, né? Então vocês vão encontrar sempre alguns turistas no rolê. Mas muita gente vem pra cá todos os dias pra correr, pra fazer escada, que escada é super saudável. Vocês devem acompanhar aí o Renato Cariani, né? Ele fala sempre. É muito importante. Aqui tem uma fontezinha, ó. Eles dizem que não pode beber dessa água aqui. Eu vou te dizer que eu tô com uma sede. Pelo amor de Deus. Tá muito quente. Eu esqueci de pegar água hoje. Olha que coisa mais linda. Você pode andar em zigue-zague ou andar em linha reta. Eu prefiro linha reta, que zigue-zague me deixa tonto.
Chegamos, pessoal. Chegamos. Ah. Obrigado, Deus. Obrigado, vida. Olha que jardim lindo. A gente merece. Você merece. Você merece. Nós merecemos. Nós merecemos vida. Eu não sou do mundo fit não, viu? Mas eu gosto do fit. Eu gosto do health. De comer saudável. Fazer coisas saudáveis. Mas eu não sou pegado assim. Exercício. Mas só a favor de quem gosta. Sempre. Eu me importo bastante com essas coisas. Não é nem por estética. É pela saúde mesmo, sabe? Saúde mental, saúde física. Quando a gente anda, o sangue circula o corpo, o cérebro funciona melhor, a visão, até ideias, criatividade, essas coisas. Gente, chegou. Vocês estão preparados? Hora da premiação. Hora da premiação. Se você tem vontade de ir pra Braga, você tem que fazer esse caminho. Ali. A vida é boa. Depois quem quer um refresco, pode tomar uma aguinha. Fumantes de cerveja também rola. Eu tô reduzindo, né? Mas ninguém é de ferro. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo? Top! Então não esquece de deixar o like, compartilhar com aqueles seus amigos e se inscrever, né? Pra estar acompanhando mais conteúdos como esse. Um abraço pra vocês. Agora eu tenho que voltar. Tchau!